Opa pessoal, boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E hoje a gente vai reagir a um peixe grande aqui, tá? Eu estou falando de Daniel Gontijo. Sim, que talvez seja um dos maiores ateus do YouTube brasileiro, né? Ele tem aí um canal de 441 mil inscritos no dia em que eu estou fazendo este vídeo. Realmente é um canal bastante grande e eu acredito que a maioria de vocês já o conhece, porque ele participa aí também em outros canais, em podcasts grandes, né? Então ele fala bastante sobre ateísmo. E aí ele está comentando uma fala minha, ele está fazendo um react a mim, olha só, né? Lá do meu episódio solo com o Cauê. E assim, eu quero já começar dizendo que o Daniel foi super educado, super respeitoso, ele é um gentleman, né? Então não tem por que reclamar da postura dele. Eu achei que ele também foi bem caridoso na crítica ou na análise que ele fez sobre mim. Então eu vou privilegiar responder a ele primeiro, porque, assim, acho que vocês também estão sabendo que eu já não consigo mais acompanhar a quantidade de canais que estão aí gravando sobre mim, né? Me atacando, ou comentando, criticando, etc e tal. E tudo bem, né? Eu quero até gravar um vídeo só sobre isso para os meus inscritos, que está tudo bem, gente. O pessoal me responder, é assim que funciona o YouTube. E eu não fico aflito por isso, na verdade eu até gosto que isso aconteça, né? Que as pessoas comentem e que a gente possa interagir um pouco mais profundamente. Mas vejam só, assim, o Daniel foi educado. Alguns desses que eu menciono não foram tão educados assim, então se você é um dos meus críticos e está assistindo ao meu vídeo agora, aprenda com a postura do Daniel, que é aqui um lord, né? Muito educado, um gentleman. Então vai ser um prazer responder a ele primeiro e comentar algumas das coisas que ele falou, porque acho que o Daniel, como ele mesmo comenta aqui, ele achou as minhas falas um pouco problemáticas, talvez um pouco afrontosas, provocativas, no mínimo, né? Porque eu falo aí sobre o nível dos intelectuais ou dos youtubers ateus no Brasil. Então vamos lá, sem mais delongas, ao que o Daniel falou sobre mim. Matheus Fujita afirmou no podcast do Cauê Santos que não tem nenhum ateu bem preparado no YouTube brasileiro. Frase forte do Matheus, e eu quero assistir a esse corte na íntegra com vocês para entender de onde ele parte para fazer esse tipo de afirmação. No final das contas, será que todos os meus colegas por aqui, claro, incluindo eu, temos mandado mal na tarefa de argumentar contra a existência de Deus, de apresentar o ateísmo como uma perspectiva mais racional, mais plausível? A gente seria cientificamente analfabeto ou filosoficamente analfabeto? Então vamos conversar sobre isso aí. É uma provocação bem interessante essa do Matheus, e eu acho que dá pra gente fazer boas considerações a respeito disso por aqui. Agradeço a todos que estão chegando aos pouquinhos aí na live, valeu pela presença. Antes de continuar aqui com o podcast, aliás, com a gravação dele, né, um react a mim, eu quero só esclarecer uma coisa. Não foi exatamente isso que eu disse, ou pelo menos ao que eu estava respondendo, e eu quero que vocês, né, prestem bastante atenção nisso, porque a minha fala, né, essa fala que está sendo problematizada aí pelo Daniel, ela é uma fala em resposta a uma pergunta muito específica. E eu quero que vocês entendam bem como que o próprio Cauê qualifica a pergunta dele para que isso motive a minha resposta. Então, vamos prestar atenção nesse detalhe e aí eu comento o Daniel, mas eu entendo a estranheza dele e a preocupação de reagir aí ao que eu falei, né? Vamos lá. Pois é, parece que o Fujita participou de debate com o Chileno Gomes, com quem eu conversei recentemente, inclusive, também com o Matheus Benites, que é outro ateu por aqui. Será que ele não se satisfez com os argumentos, achou o debate um pouco fraco? Fiquei sem entender isso aí, mas a gente vai... Também debati contra o David Ribeiro. E talvez, aliás, agora eu vou debater novamente contra o Matheus Benites em outubro, e vai ser um prazer. Inclusive, eu vou esclarecer algumas coisas que eu falo sobre o Benites aqui neste vídeo, né? Porque eu sinto que ele ficou um pouco aborrecido ou chateado. Tudo bem, né, com o que eu falei, mas eu quero esclarecer aí e a gente vai já conversar sobre isso. assistir. Eu queria agradecer ao Hendrik. Acho que foi o Hendrik que mais cedo me pediu para comentar sobre esse corte aqui, ou sobre esse posicionamento do Matheus no podcast do Cauê Santos. Então, valeu, Hendrik. Eu comecei a assistir esse corte, cara, hoje cedo e não concluí, porque a rotina foi meio pesada. E aí, quando você deixou a pergunta no outro vídeo que eu faria hoje, na outra live, eu falei, poxa, deixa eu acabar de assistir. E obrigado, então, porque acabei mudando o tema da live de hoje por conta da sua pergunta, da sua sugestão aqui mais cedo. Bora lá então, gente. Eu vou deixar embaixo, ou já deixei, não me lembro, o link deste corte aqui,
que está lá no canal Cortes do Cauê Santos. Já participei do podcast Cauê Santos, bem bacana, gente boa demais, Mateus, o Cauê. Um abraço. O Matheus também parece gente boa, tá, gente? Apesar desse posicionamento meio polêmico dele aí, ele parece ser um cara do bem, um cara tranquilo. Quem sabe a gente faz algum tipo de bate-papo aí depois também, tá, Matheus? Agradeço, Daniel, e por mim tá mais do que aceito já desde já, tá bom? E eu acho que você também é uma pessoa super legal para dialogar. Nunca vi nada seu que me fizesse pensar ao contrário. Vamos ver então, eu deixei aí embaixo o link para quem quiser ver e rever, se inscrever no canal de cortes do Cauê, dei um pulinho no podcast do Cauê Santos também, que está batendo agora 100 mil inscritos, parabéns aí, Cauê, pelo trabalho que você vem fazendo, oportunizando muita gente do ateísmo, muita gente do teísmo e do agnosticismo, enfim, pessoas que vêm contribuindo com esse tipo de debate ali no seu podcast também, isso é muito legal. Bora lá então, gente, vamos assistir junto aqui a esse posicionamento então bem controverso do Matheus Fujita e eu vou fazer minhas considerações a respeito disso então. E me dê um feedback se tá legal o áudio por aí, beleza? O que você acha, de forma geral, assim, dos ateus militantes que, por exemplo, a gente tem no YouTube, assim? Qual que é a sua visão? Eu acho que... Olha só, quero que vocês prestem atenção na pergunta que ele fez. Ele fez uma pergunta bem qualificada. Ateus militantes. Tentando descrever o que eu pensei aí nesses milissegundos aí, né, psicologicamente falando, descrever a ordem dos eventos, eu escuto o que você acha dos ateus militantes no YouTube brasileiro, e a primeira coisa que me ocorre certamente é ateus que estão engajados em fazer avançar o ateísmo de forma propositiva, né? Ateus que estão engajados em, por exemplo, lidar com os argumentos para a existência de Deus, que estão diretamente ligados em seu conteúdo para produzir contra essas vertentes do, sei lá, próprio cristianismo, hinduísmo, né? Mostrando que uma visão talvez naturalista, né, seja mais adequada, talvez, para a perspectiva de, sei lá, filosófica das pessoas de maneira geral. Então, quando eu escuto isso, a primeira coisa que me ocorre é isso. Eu estou agora tendo que comentar sobre ateus militantes. Eu acho que aqui começa já um pouco a confusão. E eu vou deixar primeiro o Daniel fazer os comentários dele e eu vou comentando depois também. Fora o meu amigo David Ribeiro, não tem nenhum ateu bem preparado no YouTube brasileiro. Esta foi a frase aí de impacto do Matheus, e ele vai desenvolver isso aos pouquinhos. Para quem não conhece o David Ribeiro, ele tem um canal aqui no YouTube com o mesmo nome, David Ribeiro. Já esteve aqui no canal várias vezes para a gente conversar sobre esse tema do ateísmo. Sua última participação, inclusive, foi num vídeo em que a gente discutiu, ele, na verdade, abordou com muita propriedade as 5 vias de Tomás de Aquino para a existência de Deus. Então, eu vou deixar o link do canal do David aqui embaixo depois, porque o David faz realmente um trabalho bom, e o Matheus está dizendo que o David é o único ateu aqui no Brasil que faz um trabalho digno. Pois é, então, Daniel, e que já começa o ponto, né? Quando eu falo assim, não existe nenhum ateu preparado no Brasil, no YouTube brasileiro, eu estou tendo em conta, então, para mim fica meio que automatizado o entendimento que são ateus militantes, nessa acepção que eu falei. E que, inclusive, eu sei que logo mais você comentará que é por aí que eu estou pensando mesmo, né? Então, vamos lá. Um trabalho... Vamos ouvir as palavras que ele vai descrever aqui. Melhor. Absolutamente nenhum. Isso aqui... Olha lá, hein, cara. Isso daqui, por favor, não me entenda como ataque pessoal, xingamento, nem nada do tipo, sabe? Tem pessoas muito boas que estão tentando fazer um papel interessante, assim. Mas esse pessoal, eu posso dizer pra você, com certeza. Eu não sei se dá problema citar nome de novo, né? Mas Não, quem tá falando é você. É, pois é. Mas assim, eu vou deixar um pouco no anonimato, qualquer coisa eu revelo uma opinião depois aqui. Mas olha só, se você vai a fundo no que eles estão produzindo no Brasil, são ateus que, talvez, quando muito, leem o Richard Dawkins. Que talvez dos 4 Four Horsemen do ateísmo, né? Acho que era assim, né? Que falava, sei lá, os Cavaleiros do Apocalipse, sei lá, o que o pessoal falava lá em 2011, até 2011. Cavaleiros do Ateísmo. Acho que é um trocadilho, uma brincadeira, porque tem os Cavaleiros do Apocalipse. É isso mesmo. Então, é o Dennett, o Sam Harris, o Hitchens e o Dawkins. Não sei se ele se lembra depois aqui da expressão. Era o Sam Harris, o Richard Dawkins, o Hitchens e qual que era o outro? Daniel Dennett, né, Gabi? Dennett. O Daniel Dennett. O Daniel Dennett, com certeza, dos 4 era o mais preparado. O Dawkins era o mais ignorante deles. É interessante porque aqui já começa a minha percepção de onde parte esse julgamento do Matheus. Ele menciona o Dennett como mais preparado, e o Dennett foi um filósofo muito importante, um filósofo da mente, um filósofo da religião em alguma medida também. Ele fez um trabalho
importante nessa esfera. Não sei até que ponto, academicamente, ele se dedicou a pesquisas em filosofia da religião. Eu sei que ele tem um livro importante, que é o Quebrando o Encanto. Qual é o subtítulo mesmo? Uma Visão Natural. Como é que é? Não estou me confundindo com o subtítulo de um do Carl Sagan. A Religião como Fenômeno Natural, o subtítulo, e eu acho que esse livro está esgotado. E é um livro realmente bom, mais filosófico. O Sam Harris também é filósofo. Eu não li o livro dele como um todo, A Morte da Fé. Eu comprei recentemente Carta a uma Nação Cristã, estou para ler ainda. Mas A Morte da Fé eu devo ter lido uns 3 ou 4 capítulos e estava achando legal. Eu li o Hitchens também, Deus Não é Grande, principalmente. E cada um tem uma pegada diferente, tem uma proposta, uma perspectiva diferente. A minha impressão é a de que o Mateus, e vocês vão ver isso ao longo desse corte, ele está fazendo um recorte muito específico em filosofia da religião. Ou seja, pessoas como Dawkins, que falam sobre ateísmo, sobre religião, de uma maneira crítica, por uma perspectiva ateísta, não necessariamente estão fazendo um trabalho em filosofia da religião. Pode ser que em alguns momentos autores como ele entrem na filosofia da religião, mas quando a gente pega, por exemplo, O Relojoeiro Cego, que é um livro importante em que o Dawkins faz um contraste entre a teoria da evolução e o que seria o design inteligente, é um trabalho muito interessante. Eu li esse livro, deve ter quase 15 anos, talvez, e me lembro que foi muito importante para eu entender já um pouco desse debate público entre criacionistas e evolucionistas. Eu achei um livro muito pertinente, até para eu consolidar meu entendimento da teoria da evolução na época e já amadurecer um pouco mais para esse tipo de debate. Mas veja que o que eu quero dizer aqui é que o Mateus, eu acho que ele está fazendo um recorte muito específico do campo da filosofia da religião, quando ele faz esse tipo de crítica ao web-ateísmo brasileiro, e até mesmo quando ele joga o seu olhar para esses autores aí que ele está mencionando. Agora, eu não sei, mas eu sinto que é um pouco preconceituoso dizer que os ateus em geral, daqui do YouTube, só leram o Deus no Delírio, que é uma... Deixa eu começar a comentar então isso daqui que ele está falando, e eu percebo que o Daniel Gontijo entende por onde eu quero ir, mas é porque os autores a quem eu me refiro, né, o tipo de crítica para o qual eu estou propendendo aí, de fato tem que ver com ateus que estão engajados em entender os argumentos metafísicos, científicos do cristianismo, e aí engajar sobre o objeto em disputa, que é a existência de Deus, né, dentro dessa investigação específica. Será que faz sentido, por exemplo, o conceito de Deus? Então, você tem ataques dos mais diversos possíveis. Você tem ateus que tentam mostrar, por exemplo, que os atributos de Deus podem ser incompatíveis entre si, né? Então, será que faz sentido, por exemplo, você pensar em uma trindade, como o Chileno Gomes tentou avançar contra mim, né? Será que ela é logicamente possível? Será que ela não tem uma certa incompatibilidade ou impossibilidade lógica, uma contradição lógica, e, portanto, o Deus cristão ele não é um Deus concebível? Se bem que, na verdade, ali o Chileno Gomes pareceu até flertar um pouco com o unicismo, né? Porque, para ele, Deus Pai é o Deus Filho, né? A crítica dele só fazia sentido se Deus Pai fosse, se o Pai, a pessoa do Pai, fosse a pessoa do Filho, né? E eu falo no debate que, obviamente, que não, porque a gente, quando fala Pai, Filho e Espírito Santo, a gente está falando de hipóstases, né? É o que eu comento lá. Então, assim, se você pega as ilustrações mais básicas, né, explicando a doutrina da Trindade, que é aquele triângulo, vai ter lá, né? O triângulozinho, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aí o Pai não é o Filho não é o Espírito Santo não é o Pai. Aí os três convergem para Deus. E aí você tem formas de explicar isso das mais diversas maneiras possíveis, mas eu sigo a tradição mais do teísmo clássico aí, em que a gente vê que essas pessoas, de certa maneira, subsistem por relações, né? Então você tem o Deus inteligindo a si mesmo, você tem o Logos, o Espírito Santo também entendendo aí exatamente o que eu expliquei para o Cauê, né? Eu não vou repetir a explicação aqui. Mas o ponto é, eu estou dialogando aqui com pessoas que estão querendo engajar em entender esse tipo de raciocínio meu e discordar ou não. E tentar ver se há contradição nesse ponto ou não, né? Então, quem que são as pessoas que usualmente estão engajando com isso? De fato, são os ateus que estão aí no campo da filosofia da religião. Isso quer dizer que só ateus dentro dessa área específica estão fazendo argumentos dessa natureza ou tentando, né, se aventurar nisso? Não, obviamente que não. Mas, de fato, a minha mira está aí em ateus militantes que querem avançar com esse tipo de debate.
Então, assim, o que eu tô querendo dizer com isso tudo é que se você pega os 4 cavaleiros aí, né, do apocalipse do ateísmo, né, fazendo essa brincadeira, quem tem mais ferramental filosófico para articular esse tipo de objeção era o Daniel Dennett. Assim, de longe, de longe. Você vai pegar, por exemplo, o Richard Dawkins tentando avançar algumas das objeções dele contra os argumentos clássicos do teísmo e você vai ver coisas horripilantes. Até os ateus mais esclarecidos no YouTube vão falar a mesma coisa que eu. Já que o Gontijo também considera, né, também leva em conta a opinião do David Ribeiro, é só perguntar o que o David Ribeiro acha de Deus um delírio. Eu tenho certeza, eu nunca conversei sobre isso com o David Ribeiro, mas eu tenho certeza de que o David Ribeiro vai dizer que é um trabalho amador. Mesmo que seja um livro, sei lá, introdutório, popular, sabe, tentando falar com o linguajar da população, você pode tentar simplificar, né, tornar mais simples um vocabulário técnico, né, para que a população, né, o grande público tenha mais acesso a isso, sem cometer os erros gravíssimos que o Richard Dawkins comete em Deus um Delírio. Então, você vai ver, por exemplo, a objeção do Fedor, da Quarta Via, né, em que ele acha que aquilo é uma grande objeção à Quarta Via de Tomás de Aquino. E eu vou discutir sobre isso, possivelmente, com o Matheus Benítez, porque eu acho que o Benítez aproveita essa objeção do Richard Dawkins no canal dele. Então, assim, são sinais claros de uma pessoa que não tem preparo filosófico para isso. Você vai ver, por exemplo, o Richard Dawkins, salvo engano, aqui eu precisaria consultar melhor a obra, mas salvo engano, o Richard Dawkins fala isso nos livros dele, em que ele lida com o design inteligente, dizendo o seguinte: olha, as explicações que tentam falar que Deus é um designer, sei lá, das coisas, elas acabam não explicando, na verdade, o fato em si, porque aí fica faltando quem que é o designer de Deus. Né? Ele fala esse tipo de coisa. Eu já não concordo com as argumentações geralmente utilizadas pelo pessoal da teoria do design inteligente, mas vejam bem, o pessoal do design inteligente, mesmo que esteja errado sobre isso, quando eles propõem uma explicação de que o design, que alguma coisa na Terra ela tem um design, não sei o que e tal, isso explica, pelo menos pelo ponto de vista da causa eficiente, que um pouco do porquê ou como aquela coisa foi feita. Você já tem uma explicação aí. Nada precisa fazer com que você saiba toda a cadeia causal das causas eficientes passadas para você conseguir começar a explicar um fenômeno, né? Novamente, eu não concordo com o tipo de argumento que eles usam para dizer que existe o design. A gente vai já aprofundar nisso. Mas esse tipo de confusão que o Richard Dawkins comete aqui, ela é sintomática de que ele não tem o preparo necessário de fato para isso. Então, e eu sinto o mesmo em muitos canais aqui do YouTube brasileiro que eu conheço. Tá? E a gente pode comentar sobre isso com mais detalhes em um futuro bate-papo, né? Mas aí, vamos avançar aqui para não ficar só nesse ponto. Vamos lá. Mais clássico livro ateísta das últimas, não sei, décadas. Então, Deus no Delírio do Dawkins. Eu não sei, me parece um pouco leviano fazer esse tipo de afirmação aqui. Eu acho que os ateus têm uma leitura mais ampla, mas pode ter um ou outro ateu que faz militância por aqui, que fala sobre ateísmo, religião, que tem um repertório mais curtinho, que leu poucos autores? Sim, certamente tem, mas é a maioria? Então aqui eu já não concordo com o Matheus, pelo menos não é a minha impressão. No meu círculo eu percebo a galera bem mais informada, bem mais atenta a esses clássicos do ateísmo. Agora, e sobre filosofia da religião? Será que ele tem razão nesse ponto? Vamos ouvir mais um pouquinho aqui, que eu já desenvolvo. Novamente, Daniel, então lembra o que eu estava falando, né? Eu estava explicando que eu tenho de fato um alvo, né? Eu tenho um alvo muito específico, e para mim os ateus, eu não estou falando dos ateus em geral. Novamente, eu estou falando de uma certa militância que aí está sim interessada em engajar com esse tipo de argumentação, que é a que eu tento fazer aqui no YouTube. Tá? Então lembre-se de que a minha crítica está bem direcionada aqui. E eu até noto que você notou isso, mas talvez não tenha entendido a big picture que eu estou tentando mostrar agora, né? Acho que até o Sam Harris, apesar dos vários problemas que ele tinha tinha mais leitura do que o Richard Dawkins nas coisas que se propunha a fazer sobre religião. Então, eu vejo, com todo o respeito aqui... Porque, novamente, as coisas que o Richard Dawkins fala nos livros dele, quando ele tenta extrapolar a área dele da biologia, são catastróficas. Tá? São catastróficas. Eu gostei muito do meu debate com o Matheus Benítez, porque ele é muito educado. Ele levantou pontos que eu achei interessantes, mas falta muita leitura até mesmo sobre os próprios ateus, sobre o próprio ateísmo. E eu queria muito que houvessem mais ateus como o David Ribeiro.
aqui no Brasil. Ou como... Fiquei curioso pra pesquisar desse cara. Exatamente. Eu já falei pro David que ele tem que melhorar muito na apresentação estética do canal, né? Pra ser mais... O David, eu acho que não tem problema comentar, mas eu acho que ele vai no podcast do Cauê. Se não podia... Eita, nós. Não, podia, isso não tem problema não. Não, o David é muito bom mesmo. Eu assino embaixo que ele é um dos caras mais importantes do ateísmo brasileiro quando a gente pensa em filosofia da religião. Eu brinquei com o chileno esses dias que é bom a gente ter esses amigos que a gente pede socorro. Cara, e esse argumento aqui, bicho... David, chega aí, cara, me dá esse help. É bom a gente ter esses amigos de diferentes áreas, na biologia, na física, na química. Então, o David é esse cara que já me socorreu algumas vezes. Cara, me explica esse argumento aqui, ou qual é o problema disso ou daquilo, porque ele é realmente muito inteirado nessa seara da filosofia, da religião, e faz um trabalho muito legal no canal dele. Aqui, o Matheus está fazendo uma crítica sobre a apresentação, talvez, a estética. Deixa eu ver aqui. mais palatável e tal. Mas eu gosto de debater com ateuses do nível do David Ribeiro. Agora, sei lá. Ele falou mais palatável aqui. Talvez porque, como o David é focado no tema da filosofia da religião, o tema é bem abstrato, é bem complexo, são argumentos com os quais a gente não lida no cotidiano. Então, realmente, é necessário um trabalho muito cuidadoso para tornar esse tipo de assunto mais palatável para o grande público. E é um desafio, tá, gente? Na divulgação científica, a gente sofre muito com isso também. Como sintetizar informações de qualidade provenientes da pesquisa científica de uma maneira que seja inteligível, tragável, palatável para o grande público. Eu vi que ele não falou sobre o meu comentário a respeito do Matheus Benites, mas eu acho que ele vai falar sobre isso mais pra frente. Mas vou aproveitar para falar agora o que eu quis dizer com essa questão da estética do canal do David, e eu não estou falando tão somente do linguajar, né, porque o próprio David é cônscio disso, né, de que eles tende a falar de forma muito técnica sempre, e eu entendo, essa é uma coisa com a qual eu tenho que sempre ficar lidando também. Tem muita gente que chega nova aqui no canal e fica, puxa, Fujita, será que você pode explicar isso de outra forma? E olha que eu tento ser o mais didático possível, e geralmente o feedback, pelo menos que a minha audiência me passa, é que eu consigo traduzir muita coisa de forma inteligível, né? Mas a minha questão com o David não é nem tanto essa, e apesar de que esse também é um ponto importante até para o David conseguir popularizar o canal dele. Mas o meu ponto principal ali, quando eu falei dessa questão estética, é do próprio canal mesmo. Eu já falei isso pro David, eu acho que ele não vai levar a mal se eu falar isso daqui. É que ele vai fazer as thumbs dele, né, a thumb, e aí tem, sabe, muita coisa, uma legenda escrita, um negócio pequenininho ali, um negócio maior, e tem o símbolo ali do ateísmo, e tem o símbolo, sei lá, se ele coloca do libertarianismo, ou sei lá, qualquer coisa política que ele coloca ali. Do nada tem uma folhinha vegana, né? E nisso a gente tá juntos, né? Eu e o David, mas assim, é muito poluído, eu acho muito poluído. E lá no canal dele também, eu acho que ele poderia deixar a coisa um pouquinho mais bonitinha para quem chega lá gostar e aderir ao canal, né? Então era esse o meu ponto ali. Mas é claro, se você tá falando da questão do didatismo da coisa, eu concordo também que quanto mais didático a gente puder ser melhor. E o David, eu sinto que ele tem os pensamentos muito acelerados e às vezes ele fala e talvez não seja tão compreensível porque ele está pensando sempre nos termos técnicos, né? Na técnica, e aí fica um pouco difícil de fato para uma audiência leiga acompanhar. Isso tudo o David sabe, que é a minha opinião, mas quando a gente conversa eu sinto que a nossa interação é sempre muito boa, né? Porque eu falo no idioma em que ele me entende e ele fala no idioma em que eu o entendo, né? Então é nesse sentido aí que eu estava falando também. Sem fazer sensacionalismo barato e sem entregar as coisas de forma distorcida. Porque às vezes a gente encontra por aí divulgadores científicos exagerando os resultados de pesquisa, confundindo o grande público. E não seria diferente na filosofia. O trabalho é hercúleo, é complexo você transformar argumentos cabeludos, um tema muito espinhoso como a existência de Deus, num conteúdo que seja inteligível, que seja agradável para o público consumir. Cara, porque filosofia, desculpa, mas dependendo dos buracos que a gente vai entrando ali, a gente vai ficando meio perdido, o negócio vai ficando meio complexo, meio difícil. E é por isso que eu tô sempre tentando melhorar a coisa aqui. Eu não sei se vocês notaram que agora a gente tem um microfone legal, né? A câmera é boa, tem iluminação, né? Tem um layout legal de apresentação, porque eu sei que isso daí às vezes conta tanto quanto o conteúdo, né? Mas é isso aí. Difícil, angustiante até. Pode ser muito, muito desafiador fazer esse trabalho de divulgação filosófica de uma maneira
redondinha. Talvez essa tenha sido a crítica aqui do Matheus, que embora o David tenha um repertório muito amplo, seja um cara muito competente, muito estudioso, precisa ainda, talvez, arredondar a maneira de entregar esse conteúdo, mas eu acho que o David vem melhorando muito, tá, Fujita? Ele veio aqui ao canal recentemente, como eu havia comentado, para falar sobre as 5 vias. Estou vendo ele muito mais cuidadoso ao explicar, ao dar os exemplos, com analogias, por exemplo. Eu acho que ele está mais, está cadenciando um pouquinho mais a explicação, está um pouco mais cuidadoso ao trazer esses tipos de informação. Mas é um desafio mesmo. Isso aqui é muito, muito difícil. Mas vamos ouvir que tem coisas aqui que eu quero ainda explorar com vocês, porque eu discordo de alguns pontos trazidos pelo Matheus e concordo com outros. Vamos ouvir mais um pouquinho, que eu já me manifesto mais aqui. Eu tenho um pessoal na gringa que eu acho interessante. Tem um Alex O'Connor, por exemplo, que é um youtuber, não sei se ele é britânico. Não sei se ele é britânico, Gabi? Eu acho que ele é da Inglaterra. E que ele tem uns pontos mais interessantes, assim, dá pra ver que ele tá tentando fazer um conteúdo mais acadêmico. Acho até que ele começou a estudar a filosofia da religião de forma mais acadêmica pra trazer os pontos. E eu não vejo isso tanto no Brasil. Eu vejo pessoas que têm uma leitura que se veem muito empossadas pra falar sobre metafísica, meter o dedo contra o cristianismo, a escolástica protestante, sem ter tido o esforço de estudar, entender essa tradição, ou de sequer ler os críticos dessas tradições. Isso acontece mesmo. Às vezes, alguns argumentos são formulados sem o devido cuidado de se entender como os cristãos enxergam uma problemática, como eles se posicionam sobre, por exemplo, sei lá, o sofrimento. Acho que ele até comenta sobre o argumento do mal em algum momento aqui. Às vezes a gente vê colegas fazendo críticas ao cristianismo sem ter o cuidado de entender qual é a posição de muitos cristãos, ou talvez dos líderes, daqueles mais influentes, a respeito do tema. Já tem coisa sendo trabalhada até academicamente e não há esse cuidado de entender bem o que já tem no cristianismo sobre aquele tópico, e aí o argumento... Às vezes é aquela falácia do espantalho também. Que é uma coisa que, assim, não a falácia do espantalho, né? Mas esse cuidado eu vejo no David, né? Então, por exemplo, o David eventualmente não entende alguma coisa ou quer entender melhor algo que eu digo, ou então algum post que eu fiz no Instagram, ele me responde, manda mensagem: Fujita, não entendi isso aqui, o que você quis dizer? Como que você lida com essa objeção? Qual autor já trabalhou isso que você falou? Então eu me lembro, por exemplo, de a gente comentando alguma coisa sobre Duns Scott, e o David ainda não tinha muita leitura sobre Duns Scott, ele veio me perguntar, e aí ele foi, se eu não me engano foi sobre Duns Scott, ou então de alguma maneira eu vi que ele estava se aprofundando depois, tentando ler mais sobre Duns Scott, porque eu tinha comentado sobre as provas para a existência de Deus, né, dentro de Duns Scott. E aí, então assim, eu vejo esse cuidado no David. Em outras pessoas eu não vejo. E já a gente vai dar alguns exemplos aqui. Mas eu acho isso super importante, porque eu, por exemplo, se eu vou criticar o Opp, se eu vou criticar o Joe Schmidt, se eu vou criticar o Alex O'Connor, e olha que eu acho que eu até levantei mais o Alex O'Connor do que talvez eu o tenha em estima, né? Ali na minha fala agora, revendo aqui o que eu falei, né? Porque eu acho que o Alex O'Connor é uma pessoa super esforçada, mas ainda escorrega mais do que outras pessoas ainda, né? Então assim, mas de toda forma ele tem essa virtude de procurar se informar, participar de debates e ler, né, a literatura cristã a respeito dos tópicos e dialogar com cristãos. Ele chama, por exemplo, teístas, o William Lane Craig, para o canal dele e tal. Então isso é uma coisa muito positiva. E é isso que eu vejo que está faltando um pouco, entendeu, Gontijo, aqui? Esse cuidado, sabe? Essa prudência de você ir primeiro na fonte, ou então pelo menos em literatura secundária, para entender mais ou menos quais são os pontos, né? Eu não vejo muito isso, eu confesso, eu não vejo muito isso, e eu queria, novamente, eu vou repetir o que eu falei, queria que houvesse mais ateus como o David Ribeiro, porque isso aí me poupa um tempo, entendeu? Se a pessoa já está interessada em ir atrás, ela mesma estuda e tal, quando a gente vai dialogar, não tem esse problema, entendeu? Não tem esse problema. Quando eu debati, por exemplo, com o David Ribeiro sobre o desafio do Deus Malévolo, inclusive convido o Daniel Gontijo a assistir ao nosso debate aí de mais de 5 horas, né, sobre isso daí. Eu mesmo falei com o David, né, e eu falei: olha, David, já li alguns artigos sobre o assunto, se você quiser me recomendar outros, pode mandar aí. O David mandou artigos interessantes, né, pra gente comentar sobre o tema. Então eu também fui atrás, entendeu? Eu já conhecia o tema, né, do desafio do Deus Malévolo, porque, como eu comento, eu assisti ao debate do Craig lá contra o Stephen Law há anos atrás, e aí eu já conhecia o tema, já tinha lido sobre o tema, mas muita coisa surgiu desde então. Então a gente vai sempre trocando essas figurinhas, e eu acho que o debate tinha que ser assim, entendeu? Nesse nível. Então, agora explicando melhor, Daniel, é isso que eu quis dizer, entendeu? E aí você tá batendo em cachorro morto, para usar a expressão popular.
do tipo construindo um argumento cristão que não é exatamente aquele endossado pelos influenciadores do cristianismo, os intelectuais cristãos, fazendo parecer que é muito mais bobo, muito menos inteligente do que realmente é. E aí parece que você, refutou ou colocou em maus lençóis os cristãos a respeito de algum tema e não foi bem assim. Então isso pode acontecer. Então é um apontamento pertinente o do Mateus. Tanto quanto possível, é importante a gente conhecer autores cristãos que estão trabalhando com aqueles temas que a gente decidiu abordar, para que a gente não caia na falácia do espantalho, para que a gente não faça uma crítica injusta, que não é pertinente ao cristianismo ou ao pensamento cristão. Agora, eu não sei se os ateus, em geral, nossa, é muito mais isso do que o contrário, aí eu já não sei dizer. Que existe, isso existe. Se isso aqui é a regra no YouTube brasileiro, não tenho dados para afirmar. Eu acho que é a regra, sim. Porque eu, particularmente, por exemplo, acho que fora o David Ribeiro, nunca vi uma crítica à primeira via, por exemplo, de Tomás de Aquino, que talvez seja a mais discutida, que realmente remontasse à tradição tomista da primeira via. E esse é um dos argumentos mais discutidos nisso, né? Então, para mim é um pouco isso, Daniel. É um pouco isso, sim. Eu não conheço. E olha que eu conheço alguns ateus que já criticaram a primeira via aqui no YouTube brasileiro, mas os que, pelo menos aqueles aos quais eu tive acesso, tiveram esse problema, né? Aí você pode, na verdade, incluir todas as vias, né? Que as outras, se a primeira via é mal caracterizada a esse ponto, imagina as outras, que são bem menos discutidas, eu imagino, né? Entre o pessoal. Então esse é um problema sério, né? Problema muito sério. Então, sei lá, eu posso mencionar outros argumentos talvez, também aqui, sei lá, será que, deixa eu pensar, será que tem algum canal grande de ateu? Eu tô sempre excluindo o David aí, tá? Se bem que eu nem sei se o David tem algum vídeo sobre isso. Que pegou, por exemplo, o argumento ontológico conforme a versão analítica e ali destrinchou o argumento e foi lá para a tradição, pegou Alvin Plantinga, né, para ver como que funciona, a tradição de Santo Anselmo, e ali pegou justamente os melhores comentaristas, ou pelo menos caracterizou bem. Eu não tô me lembrado de algum canal, assim, de cabeça não consigo me lembrar de algum canal ateu que tenha feito isso. Sei lá, talvez o que seja mais próximo, assim, de fato do argumento, seja o argumento cosmológico de Kalam, porque o Craig popularizou muito, né, nos últimos anos, né? Então o Craig popularizou muito e aí acho até meio difícil as pessoas errarem a formulação, né, os argumentos subsidiários, né, que o Craig dá para suplementar ali, né, alguma das premissas dele. Então aí talvez seja até mais frequente, mas então, como regra, em geral, eu mantenho aqui o que eu disse. Não sei como que o Daniel vai entender isso daí, mas eu tô mantendo aqui a minha posição sobre esse tópico. Entende? E isso não quer dizer que eu acho que os cristãos estão melhor preparados, tá? Isso não quer dizer que eu acho que os cristãos estão estudando muito, não. Infelizmente não. Então assim, sua pergunta, o que eu acho dos ateus no Brasil? Então assim, novamente, né? É que eu tô reconhecendo que você vê também muito cristão fazendo conteúdo, né, em canais enormes, assim, né, de grandes, de pessoas super influenciadas, assim, sabe, que influenciam muito, né, que são super influencers e não conseguem, às vezes, formular argumentos básicos, assim, do cristianismo. E aí tem gente que fala assim, que o Fujita defende a igreja adventista. Não, dentro da igreja adventista também. Dos grandes influencers adventistas também. Entendeu? Então, sabe, é complicado. É complicado. Eu acho que talvez muitos deles abriram canais ou então blogs como um manifesto muito mais político ou existencial, um hobby, do que propriamente filosofia séria. Assim. E não precisa ser acadêmico para ser sério. Eu não precisa ser acadêmico para ser sério, e acho que ele vai até dizer que não é filósofo. Sou formado em filosofia, por exemplo. Né? Mas você pode fazer da coisa séria. Concordo. Você não precisa ser filósofo ou graduado em filosofia para fazer um trabalho sério, bacana, responsável, interessante em filosofia. Uma coisa não é pré-requisito da outra. Ainda que você tendo uma trajetória na graduação, quem sabe no mestrado, ou como o Matheus Benites no doutorado, você vai se qualificando mais, você acaba mergulhando naquele tema e tendo muitas oportunidades de refinar o seu repertório de argumentos, de pensamento crítico, de ferramentas para uma análise lógica e assim por diante. Mas não que seja necessariamente um caminho que todo mundo precisa seguir. O próprio David, que ele menciona, não tem a graduação em filosofia e é um cara muito bom, muitíssimo acima da média nesse âmbito.
e não conheço Talvez até superior a muita gente que está sei lá, no mestrado, no doutorado, trabalhando essas questões assim, né, de filosofia da religião, né? Talvez ele esteja à frente de muitos deles, né? o repertório do Mateus Fujita, mas então ele se coloca como alguém que não é profissionalmente um filósofo ou academicamente, mas que faria um trabalho sério. Acho que ele acaba se incluindo aqui, tá tudo certo, eu não vou fazer esse julgamento porque eu não conheço mesmo. Vou me abster aqui, suspender meu juízo sobre a qualidade do trabalho do Mateus Fujita. Agora, ele falou alguma coisa antes que eu acho que era importante mencionar também. Deixa eu voltar, que eu acho que eu me esqueci. Eu acabei indo para outro caminho primeiro. Muitos deles abriram canais ou então blogs como um manifesto muito mais político ou existencial, um hobby, do que propriamente filosofia séria. Beleza, mas qual é o problema disso? Acho que aqui vai ficando mais claro. O problema disso, Daniel Gontijo, é que muitos deles abrem como uma espécie, novamente, né, de hobby, de manifesto político, né, e tal, pretendendo que estão com isso aniquilando com a primeira via de Tomás de Aquino, destruindo, assim, as bases metafísicas do escolasticismo, né, acabando totalmente com as contribuições da filosofia analítica cristã. Então, assim, esse é o problema, que são pessoas que não estão dedicadas ou então não estão engajadas no nível correto, com pretensões muito mais fortes do que, de fato, elas poderiam ter. Esse é o ponto, entendeu? Não só pretensões, mas como resultados muito mais fortes do que poderiam ter. Então esse é o ponto, Então esse é o problema. A pessoa está lá engajada e tudo bem. Nesse sentido de ela tem liberdade para fazer isso? Tem. Mas aí fica estranho, né, ela fazer do jeito que ela faz e pretender os resultados que ela acha que ela alcançou. Entendeu? Onde eu acho que a crítica do Mateus errou o alvo, ou não foi tão... E você ter, por exemplo, aqui eu lembrei, né, de ateus que no YouTube não conhecem coisas que a gente está já popularizando essa resposta há muito tempo, né, falando da primeira via. A diferença de uma série acidentalmente ordenada e de essencialmente ordenada. Uma coisa muito importante para você entender, né, no escolasticismo. Muitos desconhecem ainda. Ou então não entendem o que isso quer dizer. Sabe? Então, para você articular críticas, você precisa conhecer o vocabulário básico para isso. Não se sabe, por exemplo, o léxico das distinções, né, na verdade. O que é uma distinção real? O que é uma distinção formal? Isso daqui são coisas básicas, né? São realmente coisas básicas. E não é prepotência da minha parte falar isso, porque é, sei lá, como o pessoal da biologia, por exemplo, saber a diferença entre espécie e gênero dentro da biologia. Isso é uma coisa que um biólogo tem que saber. Então, uma pessoa que está entrando, tentando criticar a outra tradição, ela tem que conhecer o vocabulário básico, pelo menos o que equivale dentro do vocabulário dela à crítica que ela está fazendo, né? Então isso aqui é uma coisa importante, não tem para onde fugir. E eu não sinto que existe o preparo, pelo menos da maioria dos ateus, para fazer críticas nesse nível. Então esse é o ponto, dos ateus militantes, né? A gente vai já entrar nos outros ateus aí que o Daniel vai qualificar. Deu para entender? Justa assim. Porque você pode fazer um trabalho de militância ateísta sem ser um trabalho de filosofia da religião, ou sem precisar ser um tipo de empreendimento, de trabalho, de proposta, de refutar a existência de Deus ou algo do tipo. O Ricardo Silva, que tinha o canal Ricardo Russell, eu acho que agora é Ricardo Silva, é um historiador do ateísmo, por exemplo. Então ele faz um trabalho muito importante sobre o ateísmo aqui no YouTube, na perspectiva da história. O Jonathan Matiz é um ateu, historiador do cristianismo antigo, que faz um trabalho importante sobre cristianismos e religiões correlatas, como o judaísmo, mas também sobre ateísmo. Ele vem fazendo críticas a certos segmentos de ateus aqui no YouTube, inclusive. Ele vem trabalhando uma perspectiva sobre a construção da Bíblia, da visão de quem é Jesus, que lança uma luz diferente sobre a origem desse material, que é a base do cristianismo, que acaba subtraindo componentes espirituais, místicos, que você encontra na doutrina cristã. Ou seja, o Jonathan Matiz acaba propondo, mesmo que indiretamente, que a religião cristã é baseada em escrituras que foram formuladas por
pessoas que acreditavam na ressurreição de Jesus, em seus milagres e assim por diante, e que a gente não pode tomar tudo que está ali como sendo um material histórico. É um material que passou por processos de adulteração incontáveis. É um material que, quando você estuda pelas lentes da história, você acaba extraindo conclusões, não que definitivas, normalmente provisórias, mas plausíveis, sustentáveis, de que Jesus não acreditava nem ser Deus. De que Jesus acreditava que o fim dos tempos era iminente. E quando você tem esse conhecimento em mãos e contrasta com as doutrinas cristãs, você tem um problemão nas mãos dos cristãos apologetas. Então, só para dar um exemplo aqui, o Jonathan Matiz é um ateu que faz um trabalho muito importante, muito interessante, nesse segmento ou nessa camada da história. Porque a crítica do Matheus Fujita, ela é acertada quando a gente pensa no âmbito da filosofia da religião, ou seja, há pouquíssimos ateus bem preparados no YouTube brasileiro para debater de forma profunda, de forma detalhada, de forma bem fundamentada as questões da filosofia da religião. Eu concordo, há poucos. Ele diz que, a não ser o David Ribeiro, não há absolutamente ninguém. Eu discordo. Mas a gente pode... O próprio Matheus Benites tem feito um trabalho legal. O David, se não me falha, salvo o melhor juízo, ele concorda com isso, com algumas ressalvas. Ele encontra alguns problemas no trabalho do Matheus Benites e vice-versa. O Matheus tem as críticas ao David também. Mas o David é um cara que faz um trabalho muito interessante aqui. Um trabalho de alfabetização filosófica, talvez inclusive... Tá, deixa eu fazer então já um comentário, senão vai ficar muita coisa para comentar, né? Então, novamente, eu sinto que o Daniel tá entendendo a minha fala como se não houvesse nenhum ateu preparado no YouTube simplista, sem nenhuma outra qualificação dentro dessa minha fala. Mas a minha fala tem qualificações aí, né? Então eu estou mirando em um grupo, de fato. Mas se a gente for ampliar de forma tão abrangente assim, veja, ainda estaria mais ou menos certo o que eu falei, porque dentro desse amplo espectro, dentro desses outros matizes, sei lá, do pessoal que trabalha dentro da história do cristianismo, dentro da biologia, que é o caso que ele vai falar, será que dentro dessas áreas você consegue articular argumentos para refutar as coisas que eu falei antes, daquela tradição de argumentos? No meu entendimento, eu não conheço ninguém que também conseguiria nesse sentido específico que eu estou falando. Né? Porque, veja, novamente, toda a construção que eu vim fazendo até aqui. E tudo bem, assim, coincidentemente, você tem uma pessoa que produza um ótimo conteúdo sobre a história do cristianismo no Brasil, e ela ser, coincidentemente, um ateu, uma pessoa ateia. Não me oponho a essa conclusão, né? Apesar de que o exemplo aí eu disputo, tá? Esse negócio de que Jesus não se achava que era Deus, esse tipo de coisa aí a gente pode disputar, porque eu discordo. Mas tudo bem. Mas vamos tomar em consideração que o trabalho aí argumentativo tomou em conta o que há de mais avançado na academia dentro dessa área, dentro dessa crítica. Não discordo de que existam ateus fazendo isso, tá? Mas, novamente, isso para mim não muda o fato de que, mesmo que você critique dentro dessas outras áreas, isso para mim é muito mais talvez um trabalho de militância. Se a gente for entender a militância nesse espectro amplo, né, é muito mais uma militância de cosmovisão para os ateus talvez terem um pouco mais, sei lá, de repertório naturalista dentro das outras áreas, né, do conhecimento, dessas outras áreas, né, que eles podem investigar também, do que propriamente debater e engajar com os argumentos para a existência de Deus. Né? Então tudo bem você ter ateus cientistas e que produzem um ótimo conteúdo, sei lá, tem um youtuber, sei lá, que é professor de história no YouTube brasileiro e ele, coincidentemente, é um ateu. Mas ele tá lá explicando, sei lá, sobre Revolução Francesa e explica muito bem. Eu acho que isso existe. Né? Na verdade, inclusive, conheço exemplos assim, né? Tem um youtuber brasileiro que é um super biólogo e está fazendo divulgação científica de alta qualidade. Conheço um amigo de alguns, inclusive, dessa área. Quer dizer, eu nem sei se alguns desses são ateus, mas alguns são, certamente são. E ótimo. O que isso tem a ver, assim, não falando de forma desrespeitosa, por favor, mas qual que é a relação direta disso com o que eu vinha dizendo antes, para o engajamento com a tradição escolástica cristã reformada, católica, com o teísmo clássico hindu, que também é fortíssimo, né? Então, o que uma coisa assim vai enfrentar diretamente a outra? Não nego que exista de fato esse pessoal não, tá bom, Daniel? Mas o meu ponto era outro. Como eu falei, não existe problema, então, em você ter, coincidentemente, pessoas que fazem bom conteúdo no YouTube e que, eventualmente, são ateus.
Assim como existe muito pessoas que são ótimas e, sei lá, que são hindus e produzem, sei lá, sobre um canal de culinária. E são veganos, por exemplo, né? E fazem lá um ótimo canal de culinária. Mas a relação de ela ser hindu com isso é pouca, né? Eu sei que é claro que no exemplo do Daniel Gontijo tem maior relação, né? Porque você vê, por exemplo, dentro do cristianismo primitivo, talvez isso possa deixar a fé de alguém em dúvida e isso conduzir a pessoa para o ateísmo. Sim, de fato. Mas veja, a gente ainda está tendo que engajar com os argumentos para a existência de Deus, né? Que era o meu ponto principal ali, né? Então, assim, eu não sei se está ficando claro o meu ponto, mas eu acho que no exemplo que ele está prestes a dar, isso fique mais claro ainda e eu retomo o que eu vinha falando, tá bom? Então vamos lá. Aquilo que o Fujita encontra de problemático no trabalho do David, a gente encontra... E deixa eu falar sobre isso, tá? Agora vamos falar sobre o Matheus Benítez rapidinho. Novamente, eu sinto que o Matheus Benítez ficou muito chateado com a minha declaração, porque eu falei que faltava a leitura dos filósofos ateus, mas assim, eu não quis fazer isso em momento algum para dizer que ele não é uma pessoa esforçada, que ele não faz um canal que realmente esclarece para o grande público questões mais básicas, talvez, né? Ele faz vídeos que às vezes são leituras de trechos inteiros do capítulo do Bart Ehrman, de algum livro dele, né? Ok, isso daí é a divulgação de um autor que eu considero, né, que é respeitável dentro da área dele, né, que é o Bart Ehrman. Tudo bem, não tenho problema com isso, não tenho problema. Mas eu continuo dizendo assim, e eu espero que eu não esteja soando aqui de forma desrespeitosa também. Mais porque o que eu mesmo já soube da trajetória do Matheus Benítez me levou a esse comentário também. Até onde eu saiba, ele tinha leitura no Richard Dawkins, inclusive acho que no curso dele, na Ementa, tinha lá a recomendação do livro do Richard Dawkins, e para mim só de você recomendar o livro do Richard Dawkins para, sei lá, um curso de filosofia ou uma lista de apoiadores, já é assim, muito temerário, né, para dizer o mínimo. Eu acho que é muito problemático você considerar o Dawkins dentro de uma proposição de crítica sei lá, a existência de Deus. Se você está tentando fazer isso, eu acho muito ruim, e a gente vai já discutir a questão do design inteligente e tal, vamos já falar sobre isso, mas só de você fazer isso, só essa etapa, para mim, já é muito problemática. E aí, novamente, convido o David Ribeiro a dar a opinião dele sobre isso, né? De quando o Dawkins tenta falar sobre a quarta via e ele vai falar da objeção do fedor. Novamente, o Benítez apoia essa objeção. Eu sei que o David Ribeiro ele tem já leitura de ateus que tentam salvar um pouco essa objeção, mas da forma como ela está articulada, né, no Dawkins e outros também, é simplesmente não entender o argumento. É simplesmente não entender bem o argumento. Então, eu diria isso. Aí, como eu falei, pela própria trajetória do Matheus Benítez, então, ele não só recomenda isso, mas pelo que eu soube também, ele começou a se familiarizar com essa literatura há não muito tempo atrás. Pelo menos eu soube de conhecidos meus que deram indicações para ele, né? Ele mesmo no canal dele parece fazer uma transição assim, que uma hora ele tá flertando com o platonismo em alguma posição filosófica em geral, e depois ele assume alguma posição naturalista em outra coisa. Parece que o trânsito de posições que ele vai adotando dentro do canal dele revelam uma leitura recente nesses assuntos. E isso não é um problema, sabe? Isso não é um problema. A pessoa pode estar... Começou ontem, ótimo, muito bem, eu vou aplaudir, vai ler, está estudando, está tentando divulgar. Mas a gente vê, justamente, por exemplo, em trechos do meu debate com o Matheus Benítez, em que houve confusões que parecem ser sintomáticas disso. De ele, por exemplo, puxar, né, no final do debate, né, tentando revidar algumas das minhas objeções ou dos meus argumentos, né, para a existência de Deus, e eu invoco ali o argumento ontológico, ele pegando uma opinião do Roy, por exemplo, e mostrando que era a objeção dele como se fosse do próprio autor. Sendo que, na verdade, era uma objeção de Kant que o autor estava objetando. Ou seja, o Matheus Benítez pegou um texto, né, do autor do Roy, que é um autor dessa área mesmo, da filosofia da religião, que engaja nesse assunto, e aí ele entendeu que ele estava, ao descrever uma posição, que aquela era a posição do próprio autor, e usou isso como resposta à minha formulação do argumento ontológico. Sendo que, na verdade, esse autor estava pegando as objeções de Kant e do Gaullino, e estava rebatendo, não estava concedendo que fossem boas objeções, ou pelo menos estava, né, qualificando de forma melhor no trabalho dele. Né? Ele não estava concordando com a articulação do Kant, por exemplo.
Então isso para mim é sintomático de que talvez o Matheus Benítez não esteja tão familiarizado com o texto. E isso em si mesmo não é um problema, eu não quero ofender o Matheus Benítez com isso. Longe de mim, esse não é o problema. Esse não é o problema. Agora, se você quer saber, então, Daniel Gontijo, a opinião do David Ribeiro sobre isso, o David foi inclusive muito mais duro do que eu interpretando esse problema do Benítez, né? Eles tiveram uma treta feia sobre isso, né? Sobre analfabetismo funcional e não sei o que. Depois você se inteira sobre isso daí. Mas o que eu tô dizendo aqui, não querendo ressuscitar tretas, é só para explicar por que eu falei isso, né? E novamente, não tem problema, eu vou debater contra o Matheus Benítez de novo, e eu tô esperando que seja um ótimo debate. Um ótimo debate, porque ele pode ler, pode se aprofundar sobre isso, e eu também vou fazer meu trabalho, né? Claro, não vou parar tudo só para me preparar para esse debate, mas é um assunto que eu já conheço bem. Então vai ser um debate legal. Eu espero que seja um debate legal. Mas eu tô falando que há indícios de outras coisas, de um preparo recente. E um preparo recente, se você for tentar engajar em discussões com pessoas que estão estudando sobre isso há mais tempo, soa um pouco como despreparo. Não querendo soar deselegante com isso, pelo amor de Deus, né? Mas é isso, entendeu? Não querendo soar deselegante, é um pouco essa impressão que fica. E eu posso aqui ser surpreendido, talvez, né, de outra maneira, que, né, apareçam outros youtubers ou esses mesmos que a gente está mencionando se qualifiquem muito mais. E eu espero que isso aconteça. Esse é o ponto, eu espero que isso aconteça. Eu espero que haja uma grande guinada aí, né, de pessoas aparecendo mais bem preparadas. E isso não quer dizer que eu seja assim, né, que estão dizendo que o Fujita é super arrogante porque fez essa declaração. Bem, mas eu tô aí me ancorando um pouco, né, para não ficar muito isso na opinião do David, né, ou de outras pessoas que eu julgo igualmente preparadas, né. Então, é um pouco isso, às vezes a gente no Brasil ouve esse tipo de coisa e já interpreta de uma coisa muito pessoal, né, muito afrontosa, e não é esse o detalhe, né? As pessoas falam um monte de coisa sobre mim aí na internet e às vezes eu até gosto de ouvir, né? Tem um monte de gente que tá falando um monte de coisa, aí os meus inscritos estão loucos, tem um monte de gente me xingando, falando que eu sou um pseudo-intelectual e tal, e é o direito das pessoas pensarem isso sobre mim. Eu vou continuar fazendo meu trabalho, provando que talvez essas pessoas estejam equivocadas. Tá bom? Então, assim, eu acho que quem tá lendo, se preparando sobre isso, tem segurança de si. Não precisa ficar afrontado dessa maneira, entende? Então, estou falando sobre mim, tá? Aqui estou falando sobre mim. Se a gente está se preparando, de fato, de maneira sólida, consistente, vai produzir um conteúdo que resiste à prova, a gente não tem por que temer. E se eventualmente você errar, você fala para a sua audiência, mudei de opinião, realmente estava equivocado aqui e pronto, acabou. Sabe? Não tem problema. Não tem problema nenhum. Então, assim, sabe? Acho que deu para entender, né? Vamos avançar aqui, vamos lá. Muito virtuoso no trabalho do Benítez, no sentido de que o Benítez ele faz vídeos curtos, de 10 minutos, de 15 minutos, de uma forma bem sintética, bem palatável para o grande público entender alguns argumentos ateístas, argumentos cristãos. Pois é, Daniel Gontijo, mas aí eu vou falar, assista alguns dos meus vídeos criticando o Benítez, por exemplo, vídeos dele de introdução a Kant, em que eu mostro ali que existem problemas muito sérios, tá? Muito sérios, de você explicando terminologia básica de Kant ali de forma totalmente equivocada, em que quase você não consegue salvar algumas das explicações. Caracterizações do próprio cristianismo muito problemáticas, buscando paralelos ali com Jesus e outros mitos da antiguidade que simplesmente não existem. E eu mostro até o Henrique Caldeira do meu lado aqui, tá? Mostrando que não tem documentação séria para traçar alguns desses paralelos entre Jesus e Osíris, Horus. Não tem, tá? Não tem egiptólogos, materiais, fonte primária que suporte essas alegações. Então, o Benítez, eu vejo que ele está muito surpreendido com várias dessas coisas e apresentando para a audiência, sendo que não é uma boa literatura. Citando autores, como eu já demonstrei, que não são relevantes para o debate. E isso não é um ad hominem, tá? Porque até como o David Ribeiro falou, você mostrar que um autor não é relevante para uma discussão não é uma falácia, tá? Simplesmente não é uma falácia. É justamente você tentando qualificar melhor ainda a discussão. Tá? Eu nunca falei que por trazer esse autor logo você está errado. Não, estou só tentando, né, tentando te persuadir a não utilizar esse tipo de autor, né, porque ele vai te levar para um lugar muito equivocado também. Então, sabe, tem muitos problemas aí que eu acho que o Benítez pode melhorar, ele pode abandonar esses problemas, né? E quem sabe a gente tá junto aí caminhando. E se quiserem apontar erros em mim, coisas que eu tô eventualmente ou supostamente
né? Errando, ótimo, todo mundo cresce, né? Todo mundo cresce. Mas vamos lá. Quais são os seus problemas, forças e fraquezas. Então, o Matheus Benites tem um trabalho importante de popularização do ateísmo por esse caminho da filosofia da religião. Se ele precisa aprimorar alguns argumentos, talvez ele esteja... acho que ele faz o doutorado dele agora em filosofia, não é mesmo? Acho que o mestrado dele, não me lembro se foi em filosofia já, mas... Precisa melhorar os argumentos. Você vê, por exemplo, vídeos do Matheus Benites objetando a primeira via em que ele não entendeu a objeção do Opp, que é um autor que ele está usando para objetar a primeira via, que é um ateu. Em que ele fala sobre uma retrocausalidade ali de mundos possíveis, como se mundos possíveis existissem, se influenciando entre si. Isso não faz o menor sentido dentro do texto do Opp. O menor sentido. Por isso que eu acho que algumas das críticas do David Ribeiro são tão fortes assim contra o Matheus Benites. Tá? E o que eu posso fazer? Eu vou fingir para minha audiência, quando pergunta a minha opinião, que essa minha não é a minha opinião? Eu tenho que ser franco e sincero. Às vezes a gente tenta maneirar, mas essa é a minha sincera opinião. Será que eu sou arrogante ao falar isso? Talvez as pessoas possam alegar que eu estou sendo muito rigoroso, muito duro e tal, mas na minha opinião eu tenho que ser sincero com a minha audiência, tenho que ser justo também. Eu já defendi o Benítez de ataques que eu considerei injustos também, tá? Mas naquilo que ele está errado, eu vou dizer que não está errado, eu vou dizer que não tem que corrigir, não tem que corrigir, tá? Tá profundamente equivocado. É um cara que eu o enxergo como um bom representante do ateísmo na área da filosofia da religião aqui. Pois é, para mim, essa é uma afirmação problemática. Por mais que existam vídeos que eventualmente informem bem, né, em que ele está lendo capítulos ou reproduzindo corretamente a opinião de algumas pessoas, em muitos deles a gente vê esse tipo de problema. Em muitos deles. Tá? E depois você pode assistir aos meus comentários pós-debate do meu debate com ele, em que eu aprofundo algumas das minhas críticas. Tá bom? Eu sei que ele gravou uma live com outra pessoa para me criticar e tal, e tudo bem, pode gravar a live. Eu nem sei se, eu ainda não assisti, tá? Algumas pessoas me mandaram alguns pequenos trechos, mas tudo bem. A pessoa pode, tem direito. Eu gosto até que façam isso, mas os problemas que eu aponto ainda estão lá. O Chileno Gomes, o David até comentou outro dia, ele está lá no nosso grupo e tudo, está começando a consumir essa literatura da filosofia analítica da religião. O Chileno Gomes é uma pessoa muito amistosa, muito legal de conversar, né? Eu não senti que ele foi desrespeitoso comigo em momento algum. Eu senti ele que teve algum problema durante o nosso debate, que ele interrompia muitas minhas falas, mas eu sinto que isso é mais da personalidade dele do que qualquer tentativa de, sei lá, de se impor contra mim de forma desrespeitosa, né? Ele tem uma personalidade muito expansiva, né? Mas assim, o Chileno Gomes também cometeu algumas falhas que eu julgo graves. Citar o Mauro Bliguino como um autor realmente sério, sendo que é um autor marginalizado, que defende coisas meio conspiratórias, né? Vejam lá o nosso debate. Até o chileno reconhece no final que ele era melhor ter citado outro autor do que o Mauro Bliguino, né? Então, que é um autor da academia, realmente reconhecido o melhor autor biblicista do Antigo Testamento. Cadê os ateus comentando isso aqui no YouTube? Que isso não faz o menor sentido. Vários ateus, acho que conhecidos do chileno, começaram a gravar vídeos para apoiá-lo e tal, mas eu não vi um criticando as coisas que ele falou. Várias coisas que ele falou, assim, equivocadas. Esse problema, por exemplo, de citar esse autor como se fosse alguém realmente sério, para mim, mostra que ele não captou, não conseguiu perceber que ele é um autor marginalizado que não é citado nos debates, que não faz sentido ser utilizado. Simplesmente não faz sentido. O chileno, por exemplo, não entender também que uma contradição lógica também é uma impossibilidade, que também é uma coisa muito grave, assim, ou pelo menos, talvez não grave na mesma acepção da última coisa, mas sei lá, que era uma coisa que ele devia saber, talvez um pouco mais fácil de conhecer e entender no debate, entendeu? Então esse é um tipo de coisa que me faz questionar. Eu li o livro dele, assim, e eu acho super legal, tá até aqui, ó. Esse aqui é o livro que ele fez com os filhos dele, ainda não tive a oportunidade de olhar com calma, né? Eu pretendo ainda. Mas tem um outro livro dele aqui, por exemplo, né? O Deus da Filosofia, que ele me deu, né, de forma muito amistosa e carinhosa de presente, eu agradeço por isso. Mas eu já folheei, não terminei de ler, mas já vi quase tudo. Tem muitas coisas que ele podia revisar, Daniel. Muitas coisas. Pensar, por exemplo, na causa formal de Aristóteles, confundir isso com o formato, como se a causa formal fosse uma silhueta, né, a borda da coisa. Não é isso, né, não é isso.
sabe, tem outros problemas tentando expressar alguns argumentos para a existência de Deus aqui, que simplesmente não é assim que esses argumentos são, tá? Eu vou fazer uma live ainda para comentar. Comentem aí se vocês querem uma live, eu destrinchando aqui, ou fazendo alguns comentários do livro do Chileno Gomes, O Deus da Filosofia. Eu posso fazer, não tem problema nenhum. Mas assim, novamente, é uma pessoa que está preparada nesse sentido, nessa acepção bem específica que eu falei, bem, talvez ele esteja se preparando para isso, tá? Talvez esteja se preparando para isso. Seria um representante chegando com tudo agora por aí, mais ou menos essa é a pegada, né, David? David está acompanhando a live aqui e tudo, mas quando a gente pensa na filosofia da religião, a gente tem alguns caras muito bons, Gustavo Leal Toledo, o Luizinho, que esteve aqui no canal também, mas não são caras que estão fazendo um trabalho de divulgação filosófica ou de militância ateísta aqui no YouTube. São caras da universidade, que estão ali na academia. Então veja que... Pois é, então, veja, né? Por isso que eu estou fazendo uma diferença. Eu conheço vários ateus que já deram palestras no YouTube, ou então a própria faculdade divulga uma aula que foi dada num congresso, não sei do que, e que são excelentes, são brilhantes. Mas a gente não está falando disso, eu estou falando de youtubers, né? Produzindo conteúdo para o YouTube. Então, é diferente, né? Para resumir esse ponto, o Matheus Fujita está fazendo uma crítica ao segmento da filosofia da religião. E aí eu não sei se ele tinha consciência disso, que no final das contas ele está discutindo sobre isso, ou se ele, e aí ele não foi cuidadoso de mencionar que existem outros segmentos onde o ateísmo pode ser bem representado aqui no YouTube. O segmento da história, que eu exemplifiquei com Jonathan Matias, que eu exemplifiquei também com o professor Ricardo Silva, que estuda muito história do ateísmo. Nesse segmento da religião, eu sei que eles não se posicionam para defender o ateísmo, mas eles lançam um olhar mais acadêmico, mais... E é por isso que eu falei, não são ateus, então, para mim, militantes nessa acepção que foi a da pergunta do Cauê Santos. Entendeu? crítico sobre a Bíblia. Por exemplo, a Juliana Cavalcante, o André Chivitarese, até o Henrique Caldeira também faz alguns vídeos bem interessantes que não são necessariamente ateístas, mas dos quais você pode extrair um pensamento crítico, um olhar mais racional sobre a religião cristã. O próprio Oswaldo Luiz Ribeiro, a... Pois é, mas será que aqui, Daniel, então, a gente conseguir abstrair um pensamento crítico da religião não é uma coisa que um próprio canal de filosofia cristã pode fazer? Talvez como o meu, vamos tomar o meu como exemplo aqui. Eu faço vídeos criticando o Iago Martins, eu faço vídeos criticando a bolha católica de maneira geral, o Carlos Noguet, que mais? O Ítalo Marcilli. Muitos ateus talvez gostem do meu canal, porque eu critico muito dessas pessoas, muitas dessas pessoas, né? Mas será que então isso quer dizer que eu sou um canal de ateu? De ateísmo? Não sou, mas eu mostro muitas objeções contra essas coisas todas também. Então, será que eu não inspiro um sentimento de um olhar crítico da minha audiência, né, a respeito do cristianismo ou de segmentos cristãos ou de ideias cristãs? Eu faço isso, que são cristãs circunstancialmente, né, geneticamente falando, e não talvez essencialmente falando. Genético, ou seja, existem proponentes cristãos que propagam essa ideia, mas não que essas ideias sejam uma amostra da essência do cristianismo de maneira geral, né? Do que de fato é o cristianismo, talvez. Enfim. Ângela Natel, que são... Ou de todo o cristianismo. São teólogos ateus. A Ângela, eu não me lembro se ela se coloca como ateia, como agnóstica. Confesso que agora fiquei em dúvida, mas eles também fazem um trabalho muito interessante nesse segmento mais da teologia. Então veja, aqui a gente está desmembrando a representação do ateísmo no YouTube brasileiro em diferentes camadas ou segmentos, ou áreas, ou campos, como vocês preferirem. Não dá para resumir a militância ateísta, ou... Militância eu sei que é um termo que às vezes confunde. Não confundam com, nossa, os caras que querem acabar com a religião. O termo é muito mais amplo do que isso, tá? Alguns ateus militantes têm uma atitude mais agressiva, às vezes até... passam do ponto mesmo nessa agressividade ou no deboche, mas... Eu não estou tomando nessa acepção para deixar claro. Eu sei que o Daniel não falou que eu fiz isso, mas só para esclarecer, por exemplo, eu acho que o canal do David Ribeiro é um canal de militância ateísta, que quer fazer avançar o ateísmo, quer apresentar o ateísmo como alternativa superior intelectualmente a outras visões de mundo, né? E nem por isso eu acho que o David talvez se excede. Em alguns pontos ou outros já critiquei o David, né, que eu acho que houve algum excesso, mas de maneira geral, tá aí, eu acho que é um canal militante. E um bom canal militante. A militância não é necessariamente
num sentido anti-religião, que a religião tem que acabar, que a religião é ruim. A militância pode ser identitária, por exemplo. Pode ser sobre o que é ser ateu. Os ateus são vítimas de preconceito e precisamos acabar com esses preconceitos. Precisamos discutir a laicidade do Estado, e aí a nossa militância pode ser em prol dessa laicidade. Então existe uma militância identitária de que ser ateu não... Pois é, mas sobre a laicidade do Estado, por exemplo, aqui, né? Você não pode ter grupos cristãos que também defendam a mesma coisa? Pode. Então, para mim, isso não seria uma coisa tipicamente ateísta, né? Pode ser que seja uma pauta que coincida, né? Mas quando eu falei sobre militância ateísta, eu estava tendo em mente aquilo, né? De fazer avançar a visão de mundo ateísta, né? Que para mim é o núcleo do ateísmo, né? Engajar ali para mostrar os argumentos para a existência de Deus, uma preferência maior dentro disso, né? Da visão naturalista de mundo ou algo parecido, né? Então, novamente, essa era o meu foco. é um problema, não é uma coisa ruim. Ateus não são pessoas ruins por serem ateias, embora a gente Concordo. possa encontrar atitudes babacas entre ateus, mas também entre cristãos. E muito! Quem me acompanha aqui no YouTube sabe que dizer que é cristão não quer dizer nada. Porque é o tipo de coisa como vários cristãos me tratam aqui no YouTube, é exemplo disso, né? Existe um segmento amplo que a gente poderia desmembrar também, vários subcomponentes. Eu já até mencionei um, que é a história, que é um tipo de trabalho de divulgação científica. Então, se a gente tem a filosofia da religião como uma área importantíssima para o debate sobre a existência de Deus, da qual os ateus precisam beber cada vez mais se querem argumentar cada vez mais com teístas, de uma maneira mais ampla, mais preparada, claro que sim. Não estou aqui dizendo que as áreas são independentes e que a gente não possa ou não deva aprender com a turma da filosofia da religião. Mas existem também trabalhos ateístas sendo feitos em outros escopos, em outros contextos acadêmicos, como eu ilustrei, a história. Mas não só a história. A gente encontra, por exemplo, Marcelo Gleiser, que é um físico. Ele se coloca como agnóstico, mas na prática eu vejo muito mais como um ateu, porque ele não é o agnóstico clássico de ter dúvida, poxa, pode existir, pode não, eu não consigo opinar. Você vê que ele é muito mais como Carl Sagan, que embora também se colocasse como agnóstico, tinha uma atitude muito mais ateísta de enxergar a chance de Deus existir como ínfima, como algo irrisório, como algo muitíssimo improvável. Eu vejo Marcelo Gleiser muito nessa pegada. E o Gleiser é um cara que discute religião, que faz divulgação científica sobre espiritualidade, escrevendo livros, indo na TV. Ele não faz essa defesa explícita do ateísmo, mas é um cara que faz reflexões bem interessantes a respeito da espiritualidade, da religião. Então aqui eu estou falando de um físico. Você encontra reflexões nessa área da física acerca de quem somos nós, de onde viemos, qual é o nosso lugar no universo, qual é a natureza humana, numa perspectiva que não tem nada de teísta ou de cristã. Mas muita coisa que ele pode expressar tecnicamente da área da física pode ser aproveitada dentro do teísmo, tá? Também. Então, a gente pode discutir isso. Eu vou discutir isso melhor no próximo exemplo que ele vai dar. Um exemplo bem claro. Marcelo Chapo, físico, que já participou do meu canal talvez mais de 10 vezes, é um cara que vem fazendo um trabalho importante de divulgação científica, principalmente por meio de livros, mas na TV também e nessas participações, levando esse olhar da física para desconstruir o que muita gente faz de errado, que é pegar a mecânica quântica achando que ela está confirmando teses espiritualistas, religiosas. Até Jesus quântico já propuseram por aí, para vocês terem ideia. E eu tô tão contra isso como os ateus. Nem por isso, se eu fizer um vídeo apoiando isso ou divulgando os mesmos raciocínios, eu vou ser um canal de militância ateísta, correto? Não estou dizendo que o Daniel falou isso, é só para vocês entenderem aonde que eu quero chegar, né? O Marcelo deu uma aula muito legal num curso nosso, tudo sobre pseudociências, o nome do curso lá no IPACEF. E eu quero desmascarar o tanto quanto vocês pseudociência. O tanto quanto vocês. Sobre charlatanismo quântico. Então o Marcelo vem fazendo um trabalho muito importante nesse sentido, porque tem uma turma da religião e da espiritualidade não religiosa se apropriando de forma falaciosa de teorias quânticas para tentar dar algum verniz de credibilidade ou racionalidade para suas ideias. Tipo a lei da atração, o pensamento positivo. É só um exemplo bastante popular disso. Então Marcelo Chapo, Carlos Orsi, são autores muito importantes brasileiros desmistificando essas besteiras que algumas pessoas falam.
Além disso, se a gente entra, por exemplo, na área da química / biologia, quem sabe bioquímica, o Alberto Lindner tem participado de muitos podcasts defendendo uma perspectiva científica não intencional, não teleológica sobre a origem da vida, que confronta, de uma maneira muito significativa, perspectivas teológicas, teleológicas, que existiria então um designer, uma intenção, um propósito por trás do surgimento da vida, um planejamento, um projeto e assim por diante. Chegamos ao ponto a que eu queria chegar, mas eu acho que ele vai falar um pouquinho e a gente vai mencionar então essa questão do design inteligente. Vamos lá. Ele é um cara que está presente em muitos podcasts e vem fazendo um trabalho legal também. Ele tem um canal por aqui, o Lindner, mas eu acho que ele ainda está um pouco mais devagar, assim, focado na universidade da qual ele faz parte. Deu uma aula pra gente também no curso Origens da Humanidade. Então o Lindner é muito legal. No segmento da biologia, a gente tem o Pirula, que está agora em recuperação. Força, Pirula, tomara que você volte logo, fazendo um trabalho importantíssimo de divulgação científica da teoria da evolução e assumindo um papel muito relevante no debate com os criacionistas. Então, para mim, é estranho o Fujita não mencionar pessoas como essas que eu estou trazendo para vocês. O Pirula já participou de vários debates, já fez incontáveis vídeos mostrando porque a teoria da evolução é um fato, porque, nossa, seria surpreendente que a gente descobrisse que, no final, tudo não passava de uma ilusão. As evidências da teoria da evolução são abundantes. Inclusive Dawkins, que foi criticado pelo Fujita, escreveu um livro muito legal que é O Maior Espetáculo da Terra, Evidências da Teoria da Evolução. Se não me falha a memória, esse é o subtítulo. Vou colocar o link aqui embaixo para quem estiver assistindo a live gravada para adquirir um exemplar. Muito, muito legal. O Relojoeiro Cego é muito bom porque aí ele faz esse livro resposta, digamos, à ideia, à hipótese do design inteligente. Então o Pirula, cara, nossa... Pois é, então vamos explorar isso aqui com mais profundidade. Eu sou um crítico, Daniel, do design inteligente. Aí eu não sei se você vai me considerar um adventista exótico, né? Porque a igreja adventista aí talvez tenha um dos grandes ou maiores proponentes dessa área aí no Brasil. E fora do Brasil também, né? Nos Estados Unidos a igreja adventista está sempre muito vinculada a esse tipo de movimento. Mas eu acho, por exemplo, que esses são raciocínios filosoficamente inadequados. Porque aí quando o pessoal do design inteligente vai discutir essa questão do propósito, às vezes eles tentam entrar em uma lógica mecanicista parecida com as pessoas a quem eles julgam criticar. Então, só para vocês entenderem, né? Para o pessoal do design inteligente, o propósito de Deus, né, a inteligibilidade de Deus nas coisas está em meio que uma denominação extrínseca, né? Ou seja, você tem algo externo impondo uma inteligibilidade a algo. Então, é como se tivesse um arquiteto, ele vai, faz um desenho, vai ter aqui esse pilar, vai ser concreto assim, uma área de tantos metros quadrados. Então, meio que você está impondo a inteligibilidade de algo a partir de um projeto. Né? Então as coisas passam a ter um projeto, a serem inteligíveis assim, por causa desse desígnio, né? Desse desígnio planejado de forma artificial. Aí percebe que tem um artifício, que é, inclusive o Dembski, que talvez seja um dos mais preparados do DI, né, para falar sobre isso, até ele fala isso, né, uma coisa artificial, de arte, no mesmo sentido de arte, no sentido da filosofia, né, do que leva à reta razão do factível, de uma coisa que a gente produz, né. Então, existe esse sentido de inteligibilidade. Enquanto que na perspectiva pela qual eu trabalho, as coisas são inteligíveis em um passo anterior, na verdade, ao do projeto. Porque, veja, se o projeto for desarticulado, então deixou de ser inteligível, deixou de ter inteligibilidade, não tem mais propósito, não tem mais um telos. Entende o problema? Então, se a gente desarticula o projeto, as peças desmontadas, e essas peças desmontadas são outras coisas independentemente de si, elas não têm mais um telos. Então, perceba que tem um problema aí, né? E a gente tem, por exemplo, perspectivas escolásticas que lidam com isso. Eu vou só esboçar aqui uma linha de raciocínio, tá? Eu não vou me comprometer agora com ela, eu posso explorar isso em outro vídeo, mas é um pouco o exemplo que a gente pode tirar da física de Aristóteles, né? Sei lá, deixa eu tentar adaptar aqui. Se você pega uma cama, por exemplo, uma cama que foi criada de design para ser cama, né? Ela foi montada, as peças e tal, a madeira foi cortada para ela virar uma cama, e você enterra, e digamos que ainda é um material vivo que possa florescer, né, e tal, ainda é madeira, né? E, sei lá, tem as sementes nela ainda, não sei, né? Essa cama enterrada,
ela vai florescer e virar uma árvore. Ela não vai virar sei lá, um pé de cama, né? O propósito aí fez o quê com a essência da coisa? Nada. Nada. Esse propósito extrínseco, né, que é único e, enfim, dessa maneira que não fez nada. Não fez nada. Então, ela tem, antes de ter um projeto que a gente pode impor a ela, a árvore, a madeira, ela tem forma substancial e matéria. Forma substancial, matéria primeira, que a gente vê nessa analogia ilemórfica, que como que tem a sua própria natureza, a própria essência dela. E aí, se a gente deixa a coisa, né, seguir a sua própria essência, ela vai virando uma árvore. Então ela tem o telos aí de ser o que ela é, já em primeira instância, né? Ela tem aí uma perfeição, como a gente chama, né? Que atrai a si mesma, né? Que propende a si mesma para ela ser o que ela é, como diz o Soares, né? O Francisco Soares nas Disputações Metafísicas. Então perceba que eu não preciso de um projeto, um telos imposto à coisa para eu dizer que ela tem um telos. E a quinta via de Tomás de Aquino, por exemplo, ela não fica desarticulada se você avança argumentos, né, no sentido do design inteligente. Tá dando para entender? Então, assim, eu, por exemplo, avanço argumentos contra o design inteligente nesse sentido, né, para dizer que você não precisa desse propósito assim artificial imposto, né, mentalmente do projetista, para você continuar defendendo uma via teleológica. E eu sinto que os argumentos que avançam contra o pessoal do design inteligente, até mesmo por causa das próprias formulações do pessoal do design inteligente, é da mesma ordem que era avançado contra o Paley, por exemplo, né? Do pessoal que fala justamente do relógio que você encontra, né? E você vai pensar, puxa, mas será que esse relógio ele não foi realmente projetado? Ele é tão complexo, né? Mas mesmo que não fosse complexo, esse que é o ponto, né? Porque aí entra em uma coisa meio probabilística, né? Um raciocínio meio probabilista de puxa, né, tão complexo, logo foi projetado e tal. Esse tipo de raciocínio, ele vai ter falhas, de fato. Ele vai ter falhas. Então, você tem... Eu já falei sobre isso em um vídeo aqui no canal, né, criticando o pessoal do DI. Você tem funcionalidades dentro da teoria da evolução em que elas foram mudando ao longo do percurso, né? Uma coisa que era de uma forma, depois tinha uma função, depois deixou de ter uma função e tal. Então... Sabe? Então, e ela deixando de ter uma função, adapta para ser uma outra função. Então você meio que vai compondo a longuíssimo prazo um organismo que é dinâmico e cujas funções podem ser dinâmicas também, né, ao longo da história. Então veja, o nosso nariz durante séculos não tinha a função que hoje a gente tem hoje de usar para colocar um óculos e ser o apoio para o óculos, né? Isso é uma função que a gente descobriu depois, né? Assim, que ele poderia ser útil para isso, né? Então eu falo sobre um pouco disso, acho que no meu antigo vídeo. Então, como que essa perspectiva de telos, ela tem proponentes distintos na filosofia, tá? Então, eu acho que é isso, entendeu? O Pirula, por exemplo, há muitos anos eu não considero o canal do Pirula um canal de militância ateísta. E olha que eu comecei pegando o canal do Pirula lá atrás, né? E foi indicação de um professor meu quando eu ainda estava na escola, e eu perguntei algumas coisas, salvo engano, era sobre aquecimento global, que eu estava vendo um pessoal, eu era criança praticamente na época, e o meu professor, acho que era até Marcelo o nome dele, professor de geografia, ele falou assim, te apresento o meu amigo Pirula, lembro muito bem da fala dele. Aí ele me mandou o vídeo do Pirula lá atrás, assim, faz muito tempo isso, e aí eu comecei a assistir ao canal do Pirula. E o canal do Pirula naquela época era de militância ateísta, ele participava de, como é que era, da Liga não sei do que, o Hangout da Groselha, e fazia vídeos comentando, né, argumentos cristãos e falava que, sei lá, criticava muito mais severamente e tentava avançar de fato pontos do ateísmo, né, contra o cristianismo. E hoje eu sinto que ele ainda faz isso eventualmente, eu sei que agora ele está doente, não está podendo gravar, se recuperando aí, acho que de um AVC, né? Então, mas assim, lá atrás o canal dele eu sentia que era de militância ateísta. Agora, é claro, se fosse me perguntar, você acha que o Pirula é preparado na área dele? Na área de paleontologia? Eu ia dizer que sim, eu acho que sim, eu acho que ele é bem preparado nisso. Eu acho que ele é uma pessoa que produz cientificamente nessa área e que tem produções significativas. Acho que ninguém negaria isso aqui, pelo menos, sei lá, pessoas razoáveis não negariam isso. Mas o meu ponto é que não é esse, que eu não estou usando isso como critério para dizer que ele é um canal de militância ateísta. Ele é um bom produtor científico na área dele e, coincidentemente, é ateísta. E no passado usava isso mais para articular
o ateísmo de uma maneira militante, como hoje o David Ribeiro faz. Entende? Eu me lembro da época dele, tinha o Clayton, tinha o Eu Ciência, Eu Ateu, né? Que acho que sumiu do mapa, não sei, eu nunca mais ouvi falar dele, acho que era... Qual era o nome dele? Até esqueci, era amigo do Pirula, é amigo do Pirula, inclusive, eu acho. Tinha o Tomichio, o Tomichiro, eu acho que era da física, também sumiu, o Guilherme, acho que é Guilherme Tomichio. Eu me lembro desse pessoal lá atrás, e eles eram, de fato, de militância ateísta, mas eu sinto que mudou bastante, né? Mudou bastante, e hoje eu tenho proponentes como David Ribeiro na área, entendeu? Então, sei lá, eu acho que eu já expliquei, né, o ponto, que eu mesmo sendo cristão adventista, eu não concordo com argumentos do design inteligente. Eu acho que eles, dependendo de como você articula, até tem um pouco mais de força, mas até hoje não fui convencido também de que esse é o caminho argumentativo melhor, entendeu? Então eu tenho muito problema. Eu acho que tem muita gente do design inteligente também que mexe com pseudociência, que tem divulgações bem problemáticas. Eu tento não avançar tanto a crítica para algumas pessoas, para não criar briga até dentro da minha igreja, assim, mas quando me perguntam aqui eu dou a minha opinião. O que você acha que é dessa fala do fulano? Eu vou dizer, isso aqui é pseudociência, isso daqui é... E assim, você pode fazer falas religiosas sem usar argumentos pseudocientíficos, porque novamente todo o meu projeto do canal aqui, talvez, baseia-se ou está repousando no fato de que eu, com a metafísica, consigo avançar talvez as mesmas conclusões ou conclusões parecidas, tomando rotas que eu acho que estão mais blindadas, ou que estão blindadas contra esse tipo de objeção que eu mesmo sei avançar contra o design inteligente. Entendem? Então é esse o ponto. Mas vamos avançar, que eu já falei demais. Tenho muita coisa para falar sobre isso ainda, mas falar que nem Jesus, vocês não estão prontos ainda. Tô brincando. Tô brincando, pessoal. Vamos lá. Nesse embate com os criacionistas, com essa galera do design inteligente, ele é uma peça fundamental no cenário internetico brasileiro. Então veja que eu estou aqui segmentando várias áreas, desde a física, a química, a biologia, trazendo exemplos de representantes importantes nesse debate público. E na área da psicologia você encontra o André Rabelo, que hoje está um pouco mais afastado da internet, mas escreveu textos, inclusive um texto comigo, sobre ciências cognitivas da religião, para a gente entender como o ser humano desenvolve espiritualidade, fé, crença em Deus, vieses cognitivos por trás de crenças religiosas, a maneira de raciocinar e muitas confusões, inclusive, as experiências pessoais que as pessoas utilizam para poder argumentar a favor da existência de Deus. Então, como cientistas, divulgadores científicos podem se inserir de forma relevante nesse debate público? Mostrando como pesquisas científicas desbancam, refutam ou, no mínimo, problematizam, colocam dúvidas sobre vários tipos de crença religiosa. Como, por exemplo, a ideia de que Deus teria criado tudo que existe. A gente tem, por exemplo, hoje na física, ou especificamente na astronomia, dados, fotografias de novos sistemas estelares ou sistemas solares surgindo. E nenhum vestígio de Deus foi encontrado. A gente encontra nas teorias... É como se isso fosse esperado, né, Daniel? Assim, como se a gente fosse agora que a gente tá vendo, puxa, tá conseguindo ver uma galáxia se formando. Acho que a gente vai conseguir finalmente fotografar um momento ali da criação, Deus pegando ali o martelo para fazer... Não, claro que eu tô aqui ironizando um pouco, mas não é isso que um cristão espera que aconteça. E mais, a gente entende que tá se expandindo mesmo, tá o universo se expandindo, tá tendo criação de novas coisas, assim, nessa acepção de criação, né, tá surgindo novas coisas. E o que isso tem a ver com a perspectiva de muitos cristãos, talvez da maioria, entendeu? Assim, a gente pode discutir isso, mas não é como se, puxa, agora a gente vai... não encontramos Deus fazendo. Mas esse também não é o argumento, que você ia conseguir fotografar isso acontecendo, né? De como se fosse uma mão se materializando e a mãozinha de Deus, que nem aquela mãozinha lá do Mario, né? Smash Bros, sei lá como que era o nome que dava, aquela mãozinha que assim ia Deus fazendo as coisas. Não é isso que a gente esperava, tá? Eu sei que você não falou assim, eu tô só tentando ilustrar um pouco para minha audiência. A gente entende que Deus, pelo menos na minha perspectiva, no teísmo clássico, ele, quando está criando, ele não precisa, ele não tem uma mão que ele vai usar para fazer e que vai ser visível, entende? Até a gente discutia recentemente, eu e o David, sobre isso, né, a questão do que significa criar ex nihilo. Existem várias interpretações do que é criar
ex nihilo, tá? Vários. Tô até pensando em fazer um vídeo sobre isso aqui no canal, tá bom? Vamos lá. Científicas, descrições suficientes de como o mundo funciona, tornando supérflua, irrelevante, descartável a hipótese de Deus. É uma maneira indireta. O Sagan tem até uma frase Isso daí eu discordo fortemente, eu vou já comentar. interessante do seu livro Variedades da Experiência Científica. Uma visão pessoal da busca por Deus, é o subtítulo. Eu acho que esse livro já está listado aí para vocês que quiserem adquirir. É muito bom, inclusive. Na medida em que a ciência avança, Deus vai ficando com cada vez menos coisas para fazer. Então um dia a gente colocava Deus para explicar as estações do ano, doenças, infertilidade, quem venceu a guerra ou quem perdeu a guerra. Na medida em que a gente vai entendendo mais e mais sobre física, química, biologia, psicologia, sociologia, Deus vai se tornando uma hipótese cada vez mais dispensável, cada vez menos relevante. Então a ciência contribui para o debate público sobre a existência de Deus, muitas vezes de maneira indireta. Tá, eu quero comentar sobre isso daí porque é uma coisa que eu já vi o Gontijo comentando, o Matheus Benítez também comenta isso, tá? E assim, eu vou comentar que esse argumento de que quando a ciência descobre algo, a gente está deixando de usar Deus como explicação para isso, né? Então Deus vai perdendo um pouco da sua função. Eu acho que esse é um argumento mais retórico do que realmente outra coisa, tá? E aqui eu não estou fazendo nenhum juízo de valor do Daniel utilizar desse argumento. Mas assim, os cristãos de maneira geral, se você for pensar nos cristãos, nos cientistas cristãos, na escolástica, na Idade Média, na Reforma Protestante, nos principais reformadores e tal, a gente não utiliza Deus como uma hipótese concorrente dentro das causas naturais, por definição. Então, você, por exemplo, ser um cristão e reconhecer que Deus é a causa primeira, né, que Deus é a causa primeira, conservadora, né, que mantém, que sustém tudo, que originou tudo, de onde todas as coisas se derivam, tal como necessidade metafísica, isso nunca impediu os cristãos de encontrarem as causas segundas, as causas naturais, o descrever cientificamente os fenômenos dentro da realidade, tá? Então eu acho que essa crítica, que inclusive é uma crítica também de viés meio nietzschiano, né? Puxa, né? O quem que você procura quando você está doente, né? Essa é uma crítica que não faz muito sentido, porque aí eu posso invocar vários autores, tá? Pra gente discutir isso daí depois, pode ter um debate bem legal sobre isso. Tem o Edward Grant, por exemplo, Edward Grant, né? The Foundations of the Modern Science, acho que é assim que é o título. Depois eu posso corrigir se estiver errado. Mas em que ele mostra, por exemplo, como que a ciência moderna se pautou com coisas que foram criadas e estimuladas pelo próprio cristianismo. Então, por exemplo, a utilização da matemática e da lógica nas ciências naturais durante a Idade Média, estimulada, incentivada, investigada pelos próprios cristãos. Sei lá, tem os Oxford Calculators, né, os calculadores de Oxford, eu acho que é assim que chama, né? Qual que é o Thomas... Eu vou abrasileirar muito o nome, né? Thomas Bradvardini, né? Thomas Bradvardine, talvez se você for falar de forma meio americanizada, né? Bradwardine, acho que uma coisa assim que poderia ficar, né? Eles eram autores que naquela época já estavam empregando com fórmulas, cálculos, né? Ou com a utilização da matemática para tentar predizer resultados na natureza. Então, naquela época não tinha um entrave, né? Uma coisa que você esbarrasse para dizer assim, olha, não, a gente já sabe que Deus criou a natureza, que Deus faz as coisas se moverem, né? Que tudo que é movido por outro, para pegar a primeira via de Tomás de Aquino, né? E então, por que você vai calcular isso daí, né? Que era o que o Thomas fazia nesse caso, né? O Tomás fazia nesse caso. E ele nunca foi impedido pela igreja ou de qualquer segmentação dentro do cristianismo de fazer esse tipo de aplicação, né? Porque ele estava tentando entender a descrição daquilo que acontecia, né? E isso nunca, na perspectiva cristã, excluiu Deus de você entender, por exemplo, que Deus é causa conservadora, que é causa primeira, que ele continua sendo uma causa metafisicamente necessária, né? Mesmo que você agora esteja descrevendo empírica e fisicamente, naturalmente, esses fenômenos. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, uma coisa não nega a outra, uma coisa não faz com que algo seja independente da outra, entende? Então, assim, essa perspectiva não faz muito sentido, porque ele fala assim, nós usávamos Deus para explicar
as estações. Puxa, mas a astronomia dentro do cristianismo avançou tanto, né? Eu até ajudei a publicar um livro sobre isso, da astronomia e a glória do adventismo, a gente mostrando que os cristãos, os judeus, durante séculos, eles avançaram o conhecimento em astronomia para justamente saber como que funcionava o calendário, né? Então, por exemplo, a troca do mês, os ciclos, né, de Menton, ciclos mentonianos, como a gente chama, né, de que 19 em 19 anos o calendário solar e o lunar eles se harmonizam de novo, né? Porque o calendário judaico tinha às vezes ora 12, ora 13 meses, né? Então a gente fala sobre isso lá nesse livro, né? Eu não sou autor, mas foi um dos autores, foi um dos revisores e pesquisadores da obra. Então, assim, isso foi avançado dentro de perspectiva teísta, né? Será que só olhar e dizer, não, Deus está conduzindo os meses, a gente não vai estudar sobre a astronomia, os céus, os fenômenos, os eclipses, conhecimento que já tinha disso? Né? Nunca foi um impeditivo, de fato. Tá, talvez você possa dar 2 exemplos clássicos para a gente problematizar isso daí, que é a questão do heliocentrismo ou geocentrismo e a questão da própria seleção natural do darwinismo, né? Mas mesmo assim, nesses casos, a gente pode discutir, porque veja, você tinha, por exemplo, cristãos que já estudavam essas coisas, que deram suporte a essas coisas e que não entenderam que uma coisa iria problematizar a outra, né? Então, claro que houve uma resistência, né, religiosa em um ponto ou outro ali, mas se a gente for pensar na própria constituição da ciência, nos fundamentos dela, e entendendo um pouco melhor os bastidores desses 2 casos, que talvez sejam os mais emblemáticos, talvez sejam neles que o Gontijo está pensando, não sei, né, a gente vê que não é bem assim, de fato, entendeu? Você saber que Deus é causa, um fundamento metafísico, não altera em nada você poder estudar isso pela perspectiva física. Você pode continuar, às vezes, com o mesmo objeto de estudo, mudou um pouco a ciência, né? Ou seja, os critérios que você está usando agora para investigar. Eu posso ser estudado pela anatomia, posso ser estudado pela fisiologia, posso ser estudado enquanto ente social pelos historiadores, pela antropologia, e continuo sendo eu ainda. Né? Da mesma forma, a realidade pode ser vista como sendo causada por essa causa metafísica, e isso não nega o fato de que Deus também está conservando causas naturais que fazem e entram em causação e em dinâmica entre si, sabe? Que se dinamizam entre si. Então, uma coisa não nega a outra, entendeu? Uma coisa não nega a outra, de fato não nega. Então, existe aí uma confusão, essa crítica eu acho que ela, novamente, é muito mais retórica do que outra coisa, tá bom, Daniel? Então, Deus não está perdendo espaço quando a gente sabe explicar. Nunca perdeu no cristianismo desde os primórdios lá. E o Edward Grant faz um resgate desde lá dos pais da igreja, né, os primeiros séculos do cristianismo, né, para entender como que alguns pais conseguiram conciliar, né, a filosofia com a teologia e mostrando que ela nos dá ferramental até para descrever um pouco melhor algumas verdades de fé. Então, isso daí foi uma coisa que foi incorporada profundamente no cristianismo e deixada como legado. Tem, sei lá, outros autores, talvez o James Hannan, você também possa usar para estudar esse tipo de coisa. Mas a gente pode conversar sobre isso eventualmente, tá bom, Daniel? Eu não acredito que Deus está perdendo espaço, porque você sabe descrever agora outras coisas que o próprio Deus também sustenta, como a gente pode concluir metafisicamente. Gente, esse vídeo está muito longo, tá? Eu vou finalizar por aqui, depois o Daniel dá vários comentários aí do estudo da área dele, sobre a questão de como as crenças se originam, e pessoas com um pensamento mais crítico, às vezes, tendem a não interpretar fenômenos religiosos como tendo uma coisa divina, alguma coisa assim. Mas, novamente, eu acho que isso não afeta as minhas conclusões por tudo que a gente já falou até aqui, tá bom? A gente pode, inclusive, comentar sobre isso em outro vídeo, talvez na minha conversa com o Daniel, mas eu agradeço a todo mundo que acompanhou. Caso você queira se aprofundar nesses e outros temas, nós temos o nosso curso, a Formação da Opinião. Considere se tornar meu aluno para entender um pouco mais dessa trajetória de assuntos que a gente aborda aqui, que a gente tem aulas muito interessantes para você se aprofundar, entender quais são os princípios de análise e investigação disso tudo, aulas bônus muito especiais comigo, Gabi, Carlos Alberto, Rian Lobato. Então, não percam, porque tá tudo disponível lá, tá? Se você quiser ser meu aluno, fique à vontade. E fiquem aí um forte abraço, Daniel, David Ribeiro, Matheus Benítez também, não me leve a mal, eu realmente não quis ser deselegante, tá bom? Então é isso, gente. Tchau, tchau.